Bendito seja o nome do Senhor Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da IBD e eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E nesta oportunidade estamos aqui para mais uma aula, comentário e trazer para vocês o vídeo para mais uma aula de número 7, que se realizará dia 14 de fevereiro de 2021. O título da lição é Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Muito bem. E veja bem que o comentarista da lição, ele põe um título aqui e comenta, e vai trabalhar só a questão do pentecostalismo dentro do campo da lição. Esse culto pentecostal não existe, isso aí foi uma terminologia criada, ok? Existe o culto. Agora, a liturgia de culto é outra situação, não é? Mas, se você quer saber um pouco mais, fica aí que nós vamos, doravante, explicar tudo isso aí. É claro que quem está tratando desse assunto é o pastor Ezequiel Soares, um homem que tem muita bagagem, muito conhecimento. Já tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, principalmente de assuntos teológicos e etc. Enfim, tem o nosso respeito, claro. Mas o culto pentecostal é uma nomenclatura nova, não é? É uma nomenclatura nova. O que tem na Bíblia é o culto, né? Então, como prestar culto? E essa questão de culto é antiga, não é de hoje. Desde os tempos semitas, no tempo dos semitas, já se prestava culto à divindade, como Yahvé, como El e até mesmo a Asherá. Mas não é o tema da nossa lição. O tema da nossa lição ele está embasada, leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 a 32, que Paulo vai falar da ordem do culto, né? A ordem do culto. O ponto culminante da nossa lição é a ordem do culto. E o textual vai dizer: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O tema geral da nossa lição é o verdadeiro pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, tem bastante coisa aqui que precisamos deixar bem às claras, ok? Nos dias atuais, as igrejas pentecostais, ou pentecostal e as neopentecostais têm realmente trazido alguma preocupação no que diz respeito à reverência. Por quê? Porque abusam-se ou abusam de tudo o que chamamos de Pentecoste, não é? Essa lição tem sido explorada, na verdade o tema geral, teologicamente falando, dessa lição seria pneumatologia, e hoje nós estamos nessa lição cultuando a Deus. O que é culto? Precisamos melhorar tanto que tem alguém que vai orar e diz assim: dá-nos um culto abençoado. Ora, culto se dá a uma divindade, se presta reverência, se presta continência, se presta louvor, se prostra, né? Ou se prostrar. Isso é que é culto, certo? Culto também pode ser um serviço que se presta, ok? Então, claro que a terminologia, a etimologia da palavra, ela vai embasar e contextualizar tudo que é a expressão da liturgia do culto. Mas eu posso cunhar culto pentecostal, mas é um culto. Então esse pentecostal é meio que vazio, não é? Às vezes as pessoas não gostam do que achamos na Bíblia, mas é culto, não é? Então, quando vamos trabalhar essa questão de culto, né, Paulo vai trabalhar na questão da disciplina, na normalidade, na normatização da disciplina, não é?
Então nós vamos trazer isso aqui daqui a pouco. Quando vamos trabalhar essa questão de culto, desde a antiguidade, né, já vemos já existia essa questão de cultos desde a antiguidade, certo? Nós vamos ver aqui cultos prestados, né, desde muitos anos, de muitos tempos atrás, né? Quando vamos ver toda essa demanda de cultos e objetivos e de adoração e etc., já se havia há muito tempos atrás esse tipo de situação, ok? Existia ali aquela questão dos cultos dos povos antigos, culto cananeu, né? Os cultos semíticos, né? E ao longo do tempo veio mudando, né? Quando chegou o período do javismo, né? Que é também chamado de javismo mosaico, que passou a ter os cultos sem imagem, não tinha um objeto para olhar e prestar continência, não. Já era questão de cultuar ao Deus de Israel, ou a Jeová, por isso que é chamado de javismo, certo? Então é muito importante trazer isso aqui, né? Logo no início desse vídeo, para embasarmos aqui a nossa historicidade e contextualizar com que Paulo trabalhou, que era a ordem no culto, né? Principalmente entre homem e mulher, e assim sucessivamente, ok? Depois nós vamos ver o conflito entre o javismo e a religião cananeia. Já havia um culto ali também, né? Também na religião palestina, ou palestínica, como se chama, que foi anterior ao Estado de Israel, bem antes, já havia culto, né? Mas que culto? Entendeu? Então era culto, prestava-se culto à divindade, a Yahvé, a El, a Deus, que chamamos hoje, né? E até a Será, que diziam-se que era uma mulher que prestava-se culto. Enfim, trabalhando essa proposta, Paulo, nos nossos dias, Paulo vem e normatiza o culto na região de Coríntios, porque em Coríntios podemos ver que era uma igreja problemática. Ela tinha uma série de problemas, né? Então, por quê? É uma região cosmopolita, tinha um grande porto comercial ali, um porto, e vinha muita gente de vários lugares, cada um prestava culto, não é? E ia para o local de culto, e lá queria ficar trazendo seus hábitos e costumes. Paulo trabalhou com prudência e barrou esse tipo de ação. No capítulo 14, na verdade, se lermos todo o capítulo 12, Paulo vai falar dos dons, mas no capítulo 14 ele vai falar de 3 dons. Ele vai falar do uso dos dons, ele estabelece regras, né? Nada mais, nada menos que isso, regras, né? Ao culto, né? Paulo fala do uso dos dons, que era o dom de inspiração ou de comunicação, usando aí o marido e a mulher como tipo, né? Então, no nosso texto bíblico, em classe, está escrito assim: que fazei, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo. Observe outro detalhe, cada um de vós. E você ouve sempre, eu sou pastor, por misericórdia de Deus, mas você ouve sempre o camarada falando, daqui do púlpito é que sai aí para a igreja. Deus pode usar qualquer um. Paulo diz, cada um de vós. Então o texto é muito importante. Não aponta para o ministério, fala para a reunião coletiva, para os irmãos que estão ali. Cada um de vós tem salmo, outro tem doutrina, né? E outro revelação, e outro línguas, e a outro interpretação, né? É muito comum você ouvir falar que quem doutrina a igreja é o pastor. Mas se Deus quiser usar aquele irmão que for pregar, que vai pregar, e aí? Vai dizer que Deus não pode usar?
Eis a questão. Então nós pregamos os dons e às vezes queremos colocar nossa visão dogmática confessional dentro das normas que a Bíblia estabeleceu. Esse é um problema. Precisamos resolver isso. E está resolvido no texto. Cada um de vós. Fala dos irmãos. No versículo 27, ele diz assim: se alguém falar em línguas, que somente fale 2, ou, quando muito, 3. E que cada um, no seu turno, né, ou no seu tempo, que haja intérprete. Precisa que haja intérprete. O versículo 27, na Bíblia, diz assim: ó, se alguém falar línguas estranhas, pois faça isso 2, ou quando muito 3, e por sua vez, que haja intérprete, ou seja, no seu turno, conforme eu estou lendo aqui na Bíblia, de uma versão diferente. Então, cada um tem a sua vez. Espere que haja intérprete. Sem intérprete não vai significar nada. Porque a profecia é para o crente e a língua estranha é para o que não é crente, para o descrente. E agora? Porque a Bíblia vai dizer assim: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Isso aqui não é para mulher, tá? Isso aqui não é para mulher, é para o homem também. Se você tem línguas, tem uma revelação, mas não há intérprete daquilo que você vai falar, então a Bíblia diz que tem que ficar calado. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Versículo 30. Mas se a outro estiver assentado e for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Versículo 31. Porque todos podeis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam o que estejam e que sejam consolados. E o espírito dos profetas está sujeitos aos profetas. Podemos agora observar que a normativa de Paulo, a partir do capítulo 14, versículo 29, ele vai trazer aí a ordem da ministração. Enquanto aos profetas, 2 ou 3 falem, e os demais julguem, ou seja, não vai ficar todo mundo, e nós vamos, de vez em quando vai assim, em algum lugar que é um movimento terrível, que realmente ninguém entende nada. Nem a gente que é cristão entende o que está acontecendo. Por quê? Porque misturam tudo, e um diz que canta, ele começa a louvar, e aqueles corinho, e é parecendo, para quem veio do candomblé, por exemplo, da Umbanda, parece esses ritos. Então, enquanto está, Jeová, e já tem gente ganhando muito dinheiro com isso, que é não sei que lá do fogo, não sei quem, Mariazinha do fogo, Chiquinho não sei de onde, do fogo que não sei de cá, canela de fogo, outro não sei o que lá do manto, outro não sei o que lá do fogo. Tudo isso é frescurite, não tem Cristo nesse negócio, certo? Então vamos partir para a lição. Os princípios bíblicos para o culto, né? O culto deve ser, primeiro, o culto deve ser cristocêntrico, teocêntrico, aliás, deve ser voltado para Deus, né? O culto não é eu que dou culto, não é Deus que me dá culto, Deus não me ajuda a cultuar, é eu que presto culto a Deus. Eu quero muito que um dia eu chegue na igreja, eu vejo todos de voz uníssona falando que está prestando culto a Deus. Não, Deus presta. Dá-nos um culto abençoado aonde? É nós que temos que prestar o nosso culto com o nosso raciocínio. A Bíblia diz que é o nosso culto com raciocínio, não é? E assim sucessivamente. Mateus capítulo 4, verso 10, Deuteronômio capítulo número 6, verso 13, Êxodo capítulo número 20, versículo 4, Levítico capítulo 26, verso 1, Salmos 97, verso 7, Lucas capítulo 4, verso 8. Porque o culto é prestado somente a Ele. Só Ele recebe culto, só Deus. É para Ele, com Ele, é para Ele. Então a adoração no culto, o culto e louvor e adoração é prestado só a Ele, né? Não adora as coisas, nem prestar culto a coisas, a objeto, né? Porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, está escrito, né?
no capítulo 5, versículo 9 de Deuteronômio. Eu, o Senhor, sou Deus zeloso. Então ele zela por nós. Salmo 78, 58 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 e 22. Então Deus quer ser adorado pelos seus filhos. Assim diz o que o Senhor Deus de Israel: Israel é meu filho, deixe meu filho ir, que me adore. Então Deus quer que seus filhos o adorem. E ele já dizia que Israel era filho dele. No capítulo 3, versículo 12 de Êxodo. Entendeu? Então vamos perceber que a adoração, ela precede ao culto. Então o culto, a nossa adoração é prestada em toda a nossa vida. Em casa temos que estar adorando a Deus, prestando a nossa reverência, ou seja, o nosso culto. No nosso trabalho, prestamos a nossa reverência e o nosso culto. Agora, a forma litúrgica, a liturgia, ou como diz a homilia, aí já é uma outra coisa, porque isso é feito na coletividade, né? Mas o nosso culto, o primeiro culto nosso é individual. Depois mistura-se com a coletividade que é feita lá na igreja, lá no templo, onde nos reunimos, né? Então, essa lição veio num momento muito oportuno, onde podemos tirar um bom proveito disso e aprendermos com as normativas de Paulo inserida no texto, não é? Inserida no texto. Então, o primeiro ponto de partida é que o culto deve ser teocêntrico, conforme os textos que aqui citei. O culto é somente a Deus, né? A Bíblia diz que nós temos que temer a Deus e servi-lo, né? Capítulo 6, versículo 3 de Deuteronômio. Outro ponto interessante é que o culto deve ser espiritual. O culto deve ser espiritual. Então, a primeira característica da adoração é espiritual. Eu trouxe aqui no início do vídeo, falando dos cultos de outros povos, só para embasar que culto já existia. E nosso culto hoje é prestado ao Senhor, a Deus. E a reverência, pastor? A reverência, nós temos que ficar com o que diz a Bíblia. Guarda teu pé quando entrarmos na casa do Senhor. Esse guarda teu pé é parar de andar. Um dia desse, no culto, com esse negócio de pandemia, e o culto está passando também online, e alguém escreveu lá, tá bom aí, o culto tá bom, logo no início dos louvores da harpa cristã, que é o nosso cenário oficial, né? E alguém, um dos ouvintes que estava no Facebook lá, comentou que estava bom, mas estava muita andação, muito barulho, muito converseiro, muita gente conversando. Isso é um tapa na nossa cara. Precisamos, quando entrar no templo, se desligar de todas as coisas e prestar culto ao Senhor, né? O culto deve ser verdadeiro e reverente, né? Eu falei do culto espiritual, né? Vamos terminar aqui essa ordem. Nós temos que adorar a Deus em espírito, capítulo 4, verso 23. Somente em adoração em espírito pode gerar um culto espiritual, ou é um culto espiritual verdadeiro. Por isso, o sacrifício no culto cristão são espirituais. Primeiro, o corpo. Segundo, o louvor. Terceiro, a prática do bem. Quarto, a mútua cooperação. Então não existe culto egocêntrico, não. Existe culto, e chegou na igreja, o culto é coletivo. Tem que haver cooperação. O seu corpo tem que estar voltado para Cristo. O seu louvor tem que ser voltado para o Senhor, né? Você deve praticar o bem. Faz parte do culto também. Faz parte do culto, né? Outro ponto interessante é que o culto deve ser verdadeiro e reverente. A Bíblia nos ensina que o culto verdadeiro ao Senhor, o culto verdadeiro prestado ao Senhor, ele deve ser de verdade, ele deve ter veracidade no culto, conforme está escrito em Isaías 29, verso 13 e 1 Samuel 15, 22. Né? A nossa liturgia é simples, né? Então tem aí o escritor, pastor Ezequias, ele citou bastante aqui no campo da lição. O primeiro tópico, ele começa assim: o culto pentecostal
liberdade e reverência. Então vamos dizer, o culto com liberdade e reverência seria melhor assim? Ok? Por quê? Dentro dessa normativa bíblica, não existe temática no culto. Existem normas, existe ordem. Né? O culto não existe temática. Hoje tem culto para tudo quanto é lado, até culto de cor tem. Né? Banaliza-se tanto culto que culto rosa, culto azul, culto disso, culto daquilo. Não é? E, enfim, mas o culto é prestado ao Senhor. Não importa a cor que você vai fazer, mas tem que prestar culto ao Senhor. Se não for assim, você está gastando tempo, perdendo tempo, e Deus não está nem aí com a sua cantarola, com seus espalhafatos e assim seus modos estereotipados. Precisamos prestar culto verdadeiro e reverente. Outro ponto interessante é que o culto deve ser espontâneo e alegre. Não tem que ser forçado, não tem que ser mandado. Hoje você vive com uma gama de gente, dá glória a Deus, você não deu glória a Deus. Esse pregoeiro aí, aventureiro, não prega nada. Não traz uma mensagem expositiva. Quem prega expositivamente, quem prega a palavra, não precisa mandar ninguém glorificar. A própria palavra já o motiva. A própria palavra já o motiva. Né? Não precisa ficar levanta e senta, levanta a mão, senta para lá, parece mais academia. Né? Isso tem uns negócios que está numa anomalia total. Isso precisa mudar. Deus está cobrando isso. Precisa mudar. Precisamos prestar um culto com reverência, um culto espontâneo, um culto alegre ao Senhor. Êxodo capítulo 35, versos 5, 21, 29. Capítulo 35, versículo 5, versículo 21 e versículo 29. E 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12 a 14. No Novo Testamento há uma espontaneidade para orar, interceder. E Paulo vai dizer, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Mas isso é espontâneo. Não é? Então 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Então a espontaneidade chegou a tal ponto que havia necessidade de estabelecer uma ordem e limite na igreja, conforme está escrito em Coríntios capítulo 12, no seu versículo 3, né? E versículo 14. Então o culto, um outro ponto interessante é que o culto cristão e a liturgia bíblica, eles têm que estar intrinsecamente ligados. Se tiver, você diz que é cristão, e se o culto que você está prestando estiver fora da Bíblia, esquece culto. Não tem nada a ver. A Bíblia, a liturgia tem que ser bíblica. Então, nos diversos atos litúrgicos que estão na Bíblia, nós vamos ver traçado aí os elementos que tem no culto cristão. Então, vamos lá. Os elementos litúrgicos do tabernáculo e do templo. Tabernáculo e do templo. O que fazia parte da liturgia judaica? Vamos ver isso em 2 Crônicas 7:1. Fazia parte a oração. Em Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, fazia parte do culto judaico o sacrifício. No capítulo 26, versículo 10 de Deuteronômio, em 1 Crônica, capítulo número 16, versículo 29, fazia parte do culto a oferta. O ofertório no culto é uma parte do culto, não tem jeito. Não é? No capítulo 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3, cântico e louvor fazia parte também do culto, lá no tabernáculo. Né? A oração, entendeu? Que é chamado de antifona Shema, ou seja, ouve Israel, é uma confissão de fé dos judeus, né? Ele fazia essa oração, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. É importante notar que toda a liturgia bíblica ela é embasada na vontade de Deus. Eu repito, toda a liturgia bíblica ela é embasada na vontade de Deus, porque foi Ele que estabeleceu o culto, foi Ele que estabeleceu o local de culto. Então, como tem reverência? Como fazer culto a seu modo? Não tem como, ok? E assim sucessivamente. Então, e também o culto tinha a leitura da palavra, a leitura bíblica, conforme Neemias capítulo 1, versículo 1 a 8, capítulo 8, versículo 1 a 8, Lucas capítulo 4, versículo 16 e 17.
nós vamos ver também que no culto tem que ter a exortação. No culto tem que ter a exortação. Ah, eu não vou falar hoje porque é domingo, vou deixar para o culto doutrinário. Exorta, irmão. Culto tem que ter exortação. Se estiver na direção de Deus, tem a palavra, pregue a palavra com exortação. Atos capítulo 13, versículo 15. Ok? Então, os sacrifícios apontavam para a forma teológica ou tipológica de Cristo, né, que se cumpriram nele, claro. Isso nós vamos ver que essas coisas não estão sendo mais praticadas pela igreja. Em Hebreus capítulo 9, verso 10, vai nos apontar situações assim. Os elementos litúrgicos no tempo de Êxodo, por exemplo, né, ele proclamava, ele trazia a proclamação, que era a leitura da lei. Ele fazia a pregação, que era a interpretação da leitura. Ele fazia adoração, que era o templo para adorar, aí a adoração, ao tempo para a oração e a adoração. Culto tem que ter oração. Culto tem que começar com oração. Não é aquela oração formal que se faz. Precisamos rever nossos conceitos. Isso é fato. Outro sim, o culto também tem que ter comunhão, compartilhamento. Naqueles dias do culto no tempo de Neemias, no tempo de Esdras, por exemplo, o culto tinha pregação, tinha proclamação, que era a leitura da lei, tinha pregação, que era a interpretação da lei, e tinha a adoração, tempo de oração e adoração coletiva, e também tinha comunhão. A comunhão era regrada de compartilhamento de alimentos, de festejos e elementos litúrgicos aí, que é apontado no texto, né? No tempo de Jesus, os elementos litúrgicos do tempo de Jesus, vamos ver isso no capítulo 14 de João até o capítulo 17. João trata no capítulo 14, verso 17, João trata essa demanda, e o capítulo 26 de Mateus, né? Os últimos atos de Jesus, por exemplo, quando ele instituiu a ceia, eles são claros, trazendo aí os objetos litúrgicos aí do culto. Vamos lá. Jesus trabalhou com a pregação, João 14, verso 16. Jesus trabalhou com oração e intercessão, João 17. Jesus instituiu 2 símbolos, né? Houve a instituição de 2 símbolos, que é o pão e o vinho, e também tinha cântico de hinos, né, na liturgia de Jesus. Na igreja primitiva, pautada no capítulo 2, versículo 42, entendeu? Tinha também o ensino da palavra, a comunhão através do comer junto com os irmãos e da coletas, da contribuição. Note que a contribuição está sempre em pauta, né? E também tinha o partir do pão, que era a ceia, né? Na igreja primitiva. A ceia, eles partiam o pão junto, né? E assim sucessivamente. Tinha oração, uma vida, tanto na vida pessoal, comunitária ou congregacional. Paulo instruiu a igreja a preservar hinos, como eram cantados, salmos, a exposição da palavra. Então é isso que Paulo está trabalhando dentro dessa lição, não é? Dentro desse texto bíblico. Eu estou trabalhando com a exposição do texto bíblico. Okay? Qual era as distorções do culto na liturgia da igreja? Por exemplo, na igreja primitiva, inspirou-se na liturgia da sinagoga. Nos cultos eram lidas passagens do Pentateuco, dos profetas e tal, né? Por exemplo, seguindo-se a exposição do texto, também eram cantados salmos, especificamente, que era chamado Helel, não é? No Salmo 113 a 118, esse era cantado ainda na igreja primitiva. O culto cristão foi extremamente simples, não é? Mas simplório, contestando aí, ou seja, tendo constado oração, cântico, leitura no Antigo Testamento e assim sucessivamente. Então, até o século III, o culto transcorria da seguinte forma. Veja a forma litúrgica da igreja primitiva até o século III. Leitura da palavra, cântico de hino, oração em pé com participação coletiva, celebração da ceia e também a coleta para ajudar viúvas, enfermos e encarcerados. Isso fazia parte do culto também na igreja primitiva, né? Então o culto e liturgia na igreja contemporânea hoje, no que diz, então tem surgido várias formas estranhas de cultos. Tem gente que apaga a luz, outro deixa a luz piscando, outros coloca banners gigantes, outros colocam aquelas telonas gigantes para atrair o público, enfim.
e a espiritualidade desses trabalhos. Outro não tem, põe um grupo de louvor, que eu chamo de Teletubbies, né? Que fica um fica cantando e outro só insinuando, oi pô, oi Lala, tipo isso, tipo assim. É um negócio tenebroso. Então, hoje já tem igreja que faz regressão espiritual, uma espécie de segunda convenção, né? E isso é totalmente condenado na Bíblia, conforme vamos ver em Números capítulo de número 23, versículo 23, João 8, versículo 32, Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 2 Coríntios 5, 17. Outros vai dançar no Espírito, Davi dançou patrioticamente, né? Mas nunca dançou no templo. Vai usar o termo Davi, tem até o ministério de dança. Então, muitas anomalias que surgiram nos últimos tempos para tirar a sacralidade do culto, a sacralidade da adoração, a sacralidade da homilia que era verdadeira, né? Então, esse tipo de culto, de local de adoração não tinha dança. Vamos ver isso em 2 Samuel capítulo 6, verso 14 e 16 e 1 Crônicas capítulo 15, verso 29. No Novo Testamento não há menção nenhuma a esses comportamentos de cultos, né, com esse tipo de coisa. Então, depois tem a entrevista espiritual também, que é um modo de coisa que tem aí, que é caracterizado por desordenada de atuação de Satanás. Tem gente que parece que foi para a universidade do cão, sei lá, e ele entrevista Satanás, né? Tem a questão da maldição hereditária, né, que consiste em impactos ascendentes de antecedentes ou ascendentes familiares, por exemplo, feito com demônios que trazem maldição. A Bíblia mostra que tal doutrina é satânica, é uma heresia. Jeremias 31, versículo 29 a 30 e Ezequiel capítulo 18, versículo 2 a 4 e versículo 20, Romanos capítulo 8, versículo 1. Também surgiu também o risos no espírito. Pregadores, já existe pregador no Brasil, principalmente pelos grupos neopentecostais, onde pessoas caem no sorriso no chão, né, histericamente. Isso é um monte de bobo, né? Deve ser de bobo, não culto. Culto cristão, isso não vai acontecer, né? O culto racional, o culto prestado a Deus. Então, esses desafios da atualidade que tem trazido aí modos para a gente poder embasar o culto trazer o culto para dentro do texto que Paulo trabalhou, né? Trazer o culto com ordem, seja um culto que tenha Cristo, tenha Deus, né? E assim sucessivamente, que não tenha perda da adoração, né? Que o culto seja cristocêntrico, né? Que não seja culto ultra circunstanciais, ou seja, que não venha outras coisas atrapalhar o nosso culto. Tem também os modelos judaizantes que trazem símbolo judaico, que é a estrela de Davi, morá, talit, kippá, sofá, aplausos substituindo as palmas, louva o Senhor. Isso é inovação. As palmas bate para homem e o louvor se canta para Deus. Ponto, né? E assim, porque tudo isso vem substituindo a glorificação espontânea, né? Que Paulo já dizia isso em Romanos capítulo 15, verso 9 e Apocalipse capítulo número 4. João também trabalhou a proposta, versículo 9. Dança, teatro, culto, tirou a centralidade da palavra, transferindo aí para a estética, para o estereótipo e assim sucessivamente, né? Nos cultos pentecostais, aí vamos trabalhar a questão do culto genuíno, os elementos genuínos do culto pentecostal, ou como está escrito aqui, né, que nós trabalhamos com oração, com hinos, leitura da palavra, contribuição, pregação, né, dons espirituais, manifestações de dons, caso Deus queira assim fazer. É assim que os cultos pentecostais funcionam. Pelo menos onde eu sou assembleano, congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, né, especificamente aqui em Guarulhos, e os nossos cultos é assim: oração, hino, leitura, contribuição, pregação, e se Deus quiser usar alguém, se é de bom alvitre dele, ele vai usar e tem toda a liberdade para assim fazer, porque o culto é dele, a igreja é dele, tudo é dele, a terra é dele, nós somos tudo dele também, ok? Então é isso que diz o texto, é isso que diz a lição, é isso que a nossa lição vai trabalhar
nesse domingo próximo. Deus abençoe a todos, espero poder ter ajudado, né, na sua dissertação aí, e que Deus em Cristo vos abençoe. Um abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.